Tema da mensagem dessa noite: o nosso Deus é o Deus que fala. Essa é a mensagem dessa noite. Nosso Deus é um Deus que fala. E o texto que nós vamos ler, mas diga para teu irmão, me ajuda a pregar e diga assim: o nosso Deus é o Deus que fala. Quem verdadeiramente acredita nisso? Ficou fraco esse negócio, estou na dúvida aí. Quantos aqui verdadeiramente acreditam que Deus é um Deus que fala? Ele fala? Vou pedir muito a sua atenção agora. Hebreus capítulo 1, versículo 1 e 2 diz assim: havendo Deus antigamente feito o quê? Havendo Deus antigamente. Eu sempre digo aqui que não é o problema Deus falar, o problema é ter pessoas que querem falar e Ele está falando, mas quantos querem ouvir? Então a Bíblia diz que havendo Deus antigamente falado poucas vezes, muitas vezes e de poucas maneiras, de muitas maneiras, aos nossos pais pelos profetas, a nós, está dizendo respeito a você e a mim. Antigamente Deus falou através dos profetas, falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, isso lá no Antigo Testamento pelos profetas. Mas a nós, diga nós, a nós falou-nos nesses últimos dias, ou tem falado conosco nesses últimos dias. Deus tem falado conosco nesses últimos dias pelo Filho. Qual é o nome do Filho de Deus? Jesus. Antigamente Deus falou através dos profetas. A revelação foi progressiva. Deus foi falando e falando de um profeta para o outro, até chegar em Jesus. Jesus é a plena revelação de Deus. Aleluia! E eu tenho visto, queridos, e ouvido nesses dias da parte do Senhor, desde o culto da virada, eu tenho ouvido do Senhor nesses últimos dias algumas direções, alguns alertas. Culto após culto, é interessante demais. Um culto completando o outro. Quem vem para a igreja, mas vem com uma antena ligada, percebe que muitas vezes um culto completa o outro. Em cada culto Deus está dando uma direção, Deus está dando uma orientação, Deus continua falando a nós. Sacode o teu irmão e diga para ele: fica ligado, porque Deus está falando. Aleluia! Amém. Diga: eu creio que Deus fala. E a Bíblia diz ali que Ele nos falou muitas vezes, de muitas maneiras, pelos profetas. Mas hoje, diga hoje, Ele tem nos falado pelo Seu Filho Jesus, que é muito maior do que todos os profetas. O escritor aos Hebreus, a tônica dessa carta aos Hebreus é exaltar a supremacia de Jesus acima dos profetas, acima dos anjos. Jesus está acima de todos os profetas, está acima de anjos. Alguém deu um glória a Deus? Mas alguém poderia me perguntar: pastor, de que maneira Deus tem nos falado pelo Filho? De que maneira Deus tem falado comigo? E querido, se eu não me engano, 2 domingos atrás, nós mencionamos aqui a tragédia que é quando nós deixamos de ouvir Deus. Lembra quando eu preguei aqui em Salmo 81? O próprio Deus dizendo para o povo dele: Israel não quis mais me ouvir, Israel não me quer mais, por isso eu os entreguei aos desejos do próprio coração. É um perigo deixar de ouvir Deus, é um perigo deixar de ouvir o que Deus está falando. Quando nós não ouvimos
pedimos a Deus, Ele nos entrega aos desejos do nosso próprio coração. E nós vimos que isso talvez seja uma das piores tragédias que pode acontecer com alguém na terra, é Deus entregar essa pessoa para viver segundo os desejos do próprio coração. Quantos reconhecem isso? Porque nós falamos isso há 2 domingos atrás. Quem tem coragem de dizer como é o nosso coração? Como é que é o nosso coração? Não é só enganoso, não. Por mais que você tenha essa carinha angelical, por mais que você tenha esse semblante angelical, você tem um coração perverso, você tem um coração maldoso demais, você não sabe o que você é capaz de fazer. Por isso que o nosso clamor é: Senhor, assenta-te no trono do nosso coração, reine sobre o nosso coração, não nos entregue as nossas emoções, ao descontrole das nossas emoções. Esse ano é o ano em que Deus vai nos ajudar a ter equilíbrio em nossas emoções. Amém ou não amém? Isso pode parecer pouca coisa para você, ter equilíbrio sobre as emoções. Como isso é importante. A palavra-chave para nós hoje, querido, diante de tudo que a gente tem visto, é equilíbrio. Há 2 domingos atrás nós pregávamos sobre isso, como não nos desequilibrarmos diante do que nós temos visto e ouvido. Aí tem pessoas que torcem o nariz quando eu relato que a gente está cansado de ver na televisão e acha que a gente não pode dizer aqui na igreja. Como que não posso dizer? Queridos, quantos assistiram o massacre que teve no presídio de Manaus? Mais de 600 pessoas mortas, decapitadas, desmembradas e incineradas. Aí, em represália a essa rebelião que houve em Manaus, houve um em Roraima. Mais de 30 mortos. E eu já disse aqui na igreja que eu caí na asneira de abrir um vídeo de um dos detentos que estava executando o outro. Porque eles fazem isso agora, eles filmam e viraliza, joga na internet. Eu caí na asneira de ver esse vídeo. Eu ainda estou pedindo a Deus para me curar, porque o cara assistiu uma decapitação, como foi, o cara ainda vivo, furando o olho do outro, o cara fingindo que estava morto para tentar se safar, e furou o olho dele. Ah, você está fingindo que está morto. Aí você pensa, essas coisas estão muito longe de mim, pastor. Pastor, eu estou blindado. Pastor, nada disso me toca. Desculpa, filho, mas isso mexe comigo. Falava aqui que na virada, aquele homem que entrou dentro da casa da ex-mulher com a família toda lá dentro, um homem só matou 12 pessoas da mesma família. Foi isso ou não foi? Só a televisão passa isso ou só a minha? 12 pessoas da mesma família. E dentre os 12, o próprio filho. Mas ele gravou um vídeo, ele gravou um áudio dizendo por que ele estava fazendo isso. Porque ele perdeu o controle das emoções dele. E ele dizia assim: quanto mais ela tenta me tirar ele, o filho, mais ódio eu sinto por ela. Não só por ela, mas pelas mulheres da família dela também, que é assim, assim, assado. O cara planeja, pede desculpa à PM, pede desculpa ao resgate, porque ele sabia o que ia fazer, deixa o áudio, vai lá e mata 12 pessoas da mesma família. Está pertinho de nós essas coisas. Pessoas que perdem o controle sobre as suas emoções. Nós estamos vivendo um descontrole total. Nós estamos presenciando a bestificação do ser humano. Está perto de você, está muito mais perto de você do que você pensa. Como não nos desequilibrarmos? Como não nos desconfigurarmos? Como não nos desfigurarmos diante dessa crise que está à nossa volta?
Não é só crise disso, não, crise financeira. Empresários se matando, pessoas se matando porque não tem condições de pagar dívida. Falava aqui, quando é que se imaginou no Brasil um funcionário público ficar com seu salário atrasado? Quando é que se imaginou isso? Funcionário público, Petrobras, aquela coisa, nunca vai me tocar. Aí tocou no funcionalismo público ou não tocou? Os estados falidos, pagando ainda salário do ano passado, dividido. Aí eu falava aqui, tudo bem, está dividindo. Aí atrasa pagamento da ANPRA. Vai explicar para a ANPRA que o Estado não está pagando. Explica para ela. Pede para dividir. Vai falar com a Água dos Paraíba, vai falar com o cartão de crédito. Eu não vou poder pagar porque o Estado não está pagando. Eles vão te ouvir? Eles vão considerar? Tudo isso a gente está vivendo, mas a Bíblia diz que quando a gente ouve a Deus, olha para mim, filhos, eis a importância de ouvir a Deus, a importância de você não parar de ouvir Deus, é para você manter o equilíbrio. Uma pessoa que deixa de ouvir a Deus, ele vira refém do seu próprio coração. Ele vê essa crise toda e se desfigura, e se desconfigura, e ele se entrega, ele para de ser intenso na sua caminhada com Deus, só para poder sobreviver. E a palavra de Deus esse ano para essa igreja é essa, querido. E eu tenho certeza que foi o Espírito de Deus que colocou essa palavra no meu espírito para dizer para essa igreja, quem tem ouvidos ouça o que ele está dizendo. Esse ano não vai ser o ano só de você sobreviver, não. Vai ser um ano de vida em abundância para você. Esse ano não é o ano de você chegar lá no dezembro de 2017, se Jesus não voltar, e dizer assim, sobrevivi. Não, querido, você vai passar por todo 2017, mas vai vencer os obstáculos, mas vida abundante de Deus vai fluir através de você. Essa palavra não vem do homem, essa palavra vem de Deus para quem tem fé para receber aqui nessa noite. Esse ano você não vai só sobreviver, não, porque muitos estão vivendo um evangelho de sobrevivência, mas será um ano de vida abundante para você. Agora, quando eu falo um ano de vida abundante, não confunda as coisas. Então quer dizer que eu vou viajar, vou passear muito, vou trocar. Não, eu estou falando que em meio a todos os problemas que aparecerem para você em 2017, vida de Deus vai fluir através de você. Pessoas serão curadas através de você. Famílias serão tocadas através da sua vida. Demônios serão expulsos. Discípulos serão formados. Esse ano será o ano de construirmos a muralha celular da igreja. Deus vai levantar líderes nessa igreja. Alguém tem que acreditar, e eu acredito nisso. Eu fico feliz pelas fotos quando são postadas na internet, das células que já estão acontecendo, pessoas que têm dificuldade de vir na igreja, mas estão conseguindo ir nas casas. As casas estão abrindo as portas para ouvir do evangelho. Esse ano é o ano da construção da muralha celular nesta igreja. É o ano de você frutificar. Olha que derrota terrível. Para muitos, talvez não seja o seu caso, passou 2016 inteiro, nenhuma alma se ganhou. Nenhuma alma se ganhou. Isso é vida abundante? É vida miserável. Sabe por quê? Porque você talvez tenha ficado ocupado e preocupado demais em só sobreviver. Mas a palavra que Deus colocou no meu espírito é: vocês não só sobreviverão, vocês viverão e terão vida abundante, porque Deus fala através de Jesus, o seu filho. O diabo veio para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que vocês tenham vida, e tenham vida com qualidade, vida abundante. Quem crê, dê um aplauso a Jesus, pelo amor de Deus. Aleluia. Forte esse aplauso a Ele, aleluia. Aleluia. Nós vamos lutar aqui nessa igreja para você não perder o equilíbrio. Você será um crente equilibrado, um crente que tem controle sobre as suas emoções. Bendito seja o nome do Senhor. Mas como Deus tem me falado através do seu filho, nesses últimos dias, nesses últimos tempos,
Deus continua falando através do seu Filho. E Ele usa isso, Ele usa o Evangelho. Alguém trouxe Bíblia aí? Alguém tem Bíblia? Alguém tem Bíblia? Deus continua falando conosco através do Evangelho de Jesus Cristo. Deus continua falando com a humanidade através do Evangelho do seu Filho. Amém ou não amém? E é por esse motivo que devemos ler a nossa Bíblia. Eu não sei se você já estabeleceu o seu plano de leitura para 2017, ou você ainda está muito ocupado fazendo não sei lá o que, são tantas coisas. É por meio da Bíblia que temos o pleno conhecimento do sacrifício de Jesus. É por meio da Bíblia que nós temos esse pleno conhecimento do sacrifício de Jesus no Calvário e dos planos de Deus para nossas vidas. Bendito seja o nome do Senhor. Por isso a exortação ainda, segundo a carta aos Hebreus, segundo o escritor aos Hebreus no capítulo 2, olha a exortação para nós. Querido, isso é uma exortação para você, para mim, para nós. Portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas, me ajudem por favor, para as coisas que já temos. Dá uma pausa aqui. Eu tenho certeza de que você já tem ouvido falar muito de Deus. Deus está te perseguindo. Deus te persegue com o Evangelho. Ele persegue o ser humano para que todo ser humano possa ouvir o Evangelho. Deus te caçou um dia e te achou, não sei onde você estava, mas Ele te caçou e você ouviu o Evangelho um dia. Talvez seja por isso que você está aqui. Isso aconteceu comigo há quase 20 anos atrás. Deus me caçou, Deus fez com que a palavra chegasse até os meus ouvidos, e Ele falou comigo através do Evangelho do Filho dEle, e eu descobri o sacrifício do Filho dEle. É através da Bíblia. Eu não sei se você já estabeleceu o seu plano de leitura para esse ano, mas é por meio da Bíblia que temos o pleno conhecimento do sacrifício de Jesus no Calvário e dos planos de Deus para nossas vidas. Então a exortação é, portanto, convém-nos atentar com mais diligência. Que palavra sinônima poderíamos usar para essa palavra diligência? Devemos então nos atentar com mais atenção. Vamos, me ajudem, palavras sinônimas para diligência. Mais atenção, o que mais? Mais vigilante, está mais vigilante ao que Deus está falando. Compreensão, vamos! Deus está falando, então Ele está dizendo, fiquem atentos ao que eu estou falando. Aí você pode dizer assim, mas por que eu tenho que ficar tão atento ao que você está falando comigo? Por que eu tenho que ficar tão atento ao que você está falando comigo? Sabe por quê? Para que em tempo algum, diga em tempo algum. Sabe, queridos, olha para mim. Eu glorifico a Deus pelos testemunhos de pessoas que chegam aqui na igreja, né, e nas igrejas dizendo, eu fui uma prostituta, eu fui um traficante, eu fui um ex-usuário de drogas. Glória a Deus, tremendo isso. Mas eu gostaria de exaltar pessoas que estão há 30, 40 anos no Evangelho e não deram um vexame. 30, 40 anos no Evangelho e não desviaram, manteram a integridade, manteram a postura, manteram a constância, manteram a perseverança, mantiveram a perseverança. Eu fui, tá. E aqueles que estão há 30, 40 anos na igreja e não deram um vexame, não se desviaram nem um dia. E por que muitos se desviam? Por que muitos se esfriam? Porque diante de uma palavra dessa, de um culto como esse, não dá devida atenção ao que Deus está falando. E a exortação de Deus para nós é: convém nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum, diga em tempo algum,
Diga para teu irmão, diga em tempo algum, meu irmão. Você vai se desviar, você não vai se desviar não. Fala, você não vai se desviar não. Balança ele, pelo amor de Deus, sacode ele. Você não vai se desviar não, meu irmão. Agora sabe por que ele não vai se desviar? Sabe por que essa pessoa do seu lado não vai se desviar? Porque vai dar mais atenção ao que Deus está falando. Eu costumo dizer que Deus não está nem falando mais, Deus está gritando. Ele está usando uns pastores aí para gritar. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém ou não amém? J.I. Parker, não sei quem é essa pessoa, mas achei lindo o que ele escreveu. Despreze o estudo de Deus e você estará sentenciando a si mesmo a passar a vida aos tropeços, como se não tivesse nenhum senso de direção e não entendesse aquilo que o rodeia. Ignora a palavra, ignora os ensinos de Deus, ignora a voz de Deus, e você vai ver as consequências que vão acontecer na tua vida. Se você ignorar, você vai passar a vida aos tropeços. Alguém quer passar a vida aos tropeços aqui? Está no lugar errado se você quer, meu irmão. Graças, porém, a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Jesus é a fonte, o centro e o fim de tudo que Deus tem para dizer. Aleluia. Quer saber o que Deus tem para falar para você? Ouça o de Jesus, sobre a vinda dele, sobre o ministério dele, sobre a morte dele, sobre a ressurreição dele, sobre a volta dele, e você vai descobrir tudo que Deus tem para dizer para você. Amém. Amém ou não amém? Dá um glória a Deus aí. O Senhor Jesus Cristo é a revelação máxima de Deus. Amém ou não amém? Mas escuta, queridos, quantos querem continuar a ouvir Deus falar esse ano? Deus tem falado. Aonde estão os ouvintes? Deus tem falado. Aonde estão os ouvintes? Aleluia. E desde a virada de ano, queridos, escutem. Você pode questionar, você pode duvidar, mas o pastor de vocês tem ouvido algumas direções de Deus para essa igreja. Glória a Deus. Algo que queima, algo que arde, mas não de mim mesmo, da palavra de Deus para vocês. E uma das palavras que o Senhor tem me dado para esta igreja vai ser uma vida além da sobrevivência. Quantos recebem isso? Querido, pela minha fé, a Bíblia diz assim, já que é Jesus, Deus falando que fala através do Filho dele, o próprio Jesus diz assim: quem crê em mim, como diz as Escrituras, completem para mim o versículo. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão do seu interior. É isso que eu desejo para cada um de vocês, do menor ao maior, do mais jovem ao mais ancião. Deus está falando através desse altar. Você precisa considerar. Eu falei isso aqui há 2 domingos atrás. Você precisa considerar. E eu falava aqui que Deus fala de várias formas. Amém? Eu sei que quando você lê sua Bíblia em casa, Deus está falando com você. Ou não? Quando você lê a sua Bíblia em casa? Sim? Quando você coloca lá na internet uma mensagem do Malafaia, Deus está falando com você. Uma mensagem do Benihim. Uau! Do pastor César Castellanos, da apóstola Valnice Milhomens. Tanta gente boa pregando, Deus está falando com você. Amém ou não amém? Glória a Deus. Às vezes esse irmãozinho que está do teu lado, essa irmãzinha, com toda a simplicidade dela, pode ter liberado uma palavra de Deus para você hoje. Nas simplicidades. Uma criança. Deus está falando. Mas você, agora escuta, olha para mim.
você tem que levar em consideração o quão importante é para você o que Deus fala para você através desse altar. Porque também Deus usa esse altar para falar com você. Você tem que colocar na balança o quão importante para mim é o que eu ouço de Deus através do altar da minha igreja. Porque Deus fala contigo quando você lê, fala. Sozinho em casa, fala com você, fala. Com certeza, fala. Mas tem coisas que Deus só falará com você nesse momento em que você senta aí, ó, ombro a ombro, um do lado do outro. Aqui não tem advogado, não tem médico, não tem bacharel, tem todo mundo nivelado. Branco, negro, alto, baixo, magro, gordo, todo mundo nivelado. Amém. Glória a Deus. Tem coisas que Deus vai falar para você através da sua igreja. E você tem que colocar na balança o quão importante é isso na tua vida. Muitos têm ficado para trás, porque talvez não tenha dado atenção devida ao que Deus tem falado e que falou ao longo de 2016 inteiro, através do altar dessa igreja para você. Alguns despontam, alguns crescem, alguns avançam, outros ficam paralisados, outros retrocedem. Mas esse ano é o ano do teu avanço. Esse ano é o ano do teu avanço. Você vai avançar. Você vai avançar em nome de Jesus. Amém ou não amém? Nós temos falado aqui nessa igreja que infelizmente nós estamos vivendo uma tsunami espiritual. Diga tsunami espiritual. Nós estamos vivendo uma tsunami espiritual de distanciamento de Jesus. Quantas pessoas se distanciando de Jesus? Enquanto a nossa vida, escuta isso, enquanto a nossa vida se resumir, o nosso cristianismo se resumir aqui dentro, o inferno vai avançar. A gente vem aqui dentro para aprender, para celebrar. Agora o cristianismo é para ser exercido lá fora. O poder de Deus é para ser exercido lá fora. A gente vem aqui para celebrar, para aprender, para ser doutrinado. Amém. Mas o campo é lá fora. Amém. Ele falou de congregações que não se falam, é verdade. Uma das maiores crises no evangelho lá nos Estados Unidos é que igrejas estão brigando entre si, pastores difamando uns aos outros. Isso tomou uma proporção gigantesca nos Estados Unidos. Eu estava ouvindo o pastor Jeremias, Geraldo Jeremias, da 8ª Presbiteriana de Belo Horizonte. Alguém já ouviu falar nele? Gerê. Olha que absurdo. Ele dizendo isso aconteceu em Belo Horizonte. Uma igreja que surgiu de uma outra, estabeleceu-se na mesma rua, mesmo bairro, e o pastor que surgiu da divisão mandava obreiros ficar próximo à igreja da onde ele saiu, e dizia assim, ele instruía os obreiros a falar assim: olha, essa igreja aqui não tem revelação, aqui é de lá tem. Essa igreja aqui não tem profecia, a de lá tem. Olha que ponto. Tipo, não entra aqui não tem o poder de Deus, lá tem o poder de Deus. Lá revela, lá tem profecia. Não entra aqui. Se a gente não tomar cuidado, vai acontecer com a gente como está acontecendo nos Estados Unidos agora. Olhem para mim, filhos, em nome de Jesus. Você sabia que a Europa está precisando ser evangelizada de novo? A Europa que foi berços tremendos de avivamentos, a Europa que foi um vulcão de avivamento, está precisando ser evangelizada de novo. Sabe por quê? Porque não teve discipulado lá. Não existiu discipulado lá. Não houve discipulado lá. Sabe o que eles faziam? Pegavam as crianças, montavam parquinho para as crianças. Parquinho para as crianças. E deixava as crianças no parquinho. Não tinha culto, não tinha discipulado. Discipulado, diga discipulado.
isso que nós temos batido nessa tecla, e eu sei o tamanho do demônio que eu estou enfrentando. Porque tudo que o diabo não quer é que discípulos sejam feitos. E a ordem de Jesus foi: façam discípulos. Façam discípulos. Fazer membro de igreja é fácil. Se ficarmos só em membresia, esfriamos logo. Mas um discípulo, meu irmão, é difícil de soltar o mestre. Quando é discípulo é difícil. Você é um membro ou é um discípulo? Vou dar tempo para você pensar nessa resposta. Você é um membro ou você é um discípulo? A ordem foi fazer discípulo. Que essa tsunami espiritual, que esse distanciamento de Jesus não aconteça com você, e que você não abandone a fé. Deus está dizendo isso para essa igreja. Cuidado com a tsunami espiritual, cuidado com a apostasia, cuidado com a frieza. Não negligencie sua comunhão com Jesus. Você não pode negligenciar sua comunhão com Jesus. Haverão consequências terríveis. Diga: comunhão com Jesus. Vira para teu irmão, fala para ele: não negligencie. Chuta o relaxamento. Ei, não permita que o lamaçal da preguiça te pegue. Quantos estão atolados no lamaçal da preguiça? E eu falava quinta-feira aqui, que é a última pregação da pastora Leandra aqui. Quem tem ouvidos, ouça. A última pregação da pastora Leandra ali, ela falava, usada pelo Espírito Santo, confirmando mensagens que nós havíamos já ministrado aqui ao longo de 2016 inteiro, mas ela não podia estar aqui às quintas-feiras, e nós ministramos muito isso na quinta-feira. Só sobreviverão os violentos espiritualmente, só sobreviverão na igreja, só permanecerão de pé os que forem determinados espiritualmente falando, violentos espiritualmente falando. Quantos estão comigo? Diga: todo lamaçal de preguiça fora da minha vida, em nome de Jesus. Querido, tinha tanto, olha, meu coração está transbordando de Deus para falar para você. Escuta o que eu vou falar de Deus agora. Você crê que Deus fala? Então olha o que Deus vai falar para você agora, através da minha boca. Eu não sei de onde alguém tirou a ideia de que ela consegue sobreviver simplesmente de cultos. Ninguém consegue sugar vida suficiente de um culto, em um culto, para enfrentar as lutas lá fora, se não tiver vida diária com Deus. Quem tem ouvidos, ouça o que o Senhor está dizendo. É impossível, diga impossível, simplesmente ir à igreja ao domingo principalmente. Não dá para simplesmente ir à igreja ao domingo e achar que dá para sugar vida o suficiente no culto para enfrentar a semana. A vida lá fora não está mais difícil, querido? Está mais bravo lá fora, não está? Está cada vez mais bravo, não está? Pastor, você está dando tiro no próprio pé? Não, querido. Isso aqui é importante. Isso tem o seu lugar. Mas se você negligenciar sua comunhão diária com Jesus, ou você já perdeu para o diabo, ou o diabo está se andando com você, ou você é o próximo da lista, querido. Não negligencie sua comunhão diária com Jesus. Fale com Ele todo dia, converse com Ele todo dia, passe tempo com Ele todo dia. Tenha um caminhar diário com Deus. Fala para teu irmão: tenha um caminhar diário com Deus. Eu quero terminar com algo aqui, escutem. Algo que Deus colocou muito forte no meu coração. Deus me disse, olha para mim, queridos, quando eu digo assim, Deus me falou, eu estou falando isso debaixo de temor e tremor. Deus me mostrou que tem pessoas na igreja que não desistiram dele, desistiram da luta, desistiram de lutar. Pastor, o que você está querendo dizer? Deixa eu melhorar o que eu estou falando. Deus ministrou meu coração que tem pessoas aqui que já foram muito mais intensas na sua caminhada com Deus, mas desistiram de lutar. Você pergunta para ela: você está com Deus? Eu estou com Deus. Mas elas já não são mais tão intensas, elas já não são mais tão vibrantes na sua caminhada com Deus.
Só querem uma vida de paz e segurança. O que seria uma vida de paz e segurança? Eu só quero não ir para o inferno. Aí eu fui obrigado a colocar esses dias na internet. Muitos só querem uma vida de paz e segurança, só não querem uma intimidade com Jesus. Muitos não querem ir para o inferno, muitos querem o céu, mas só não querem uma intimidade com Jesus. Muitos estão dizendo como o salmista no Salmo 55, próprio Davi dizendo assim, não precisa abrir por cada hora, olha para mim, depois você lê em casa o Salmo 55, Davi dizendo assim, quem me dera eu tivesse asas como de pomba, eu voaria para o deserto, fugiria dos problemas. Ele queria fugir das lutas, mas de quem que Davi estava fugindo? Do próprio filho que estava perseguindo ele, Absalão. Quantos de nós talvez não desejamos isso muitas vezes? Quem me dera asas para ir para um deserto, para fugir, sumir dos problemas. Deus não vai te dar asas para fugir do problema não, meu irmão. Deus vai renovar a unção do Espírito Santo na sua vida para você enfrentar os problemas. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Amém ou não amém? Aleluia.